Muito boa tarde. Bem-vindos à próxima sessão com este fantástico painel de oradores. Vamos falar então sobre solo. O solo que foi encarado durante muito tempo apenas como uma estrutura que servia para as nossas plantas e que neste momento nós o interpretamos como um complexo de vida em que nós temos que cuidar para que ele possa cuidar das nossas plantas. Vamos já de seguida ouvir Pedro Sebastião, por favor, tenha a bondade. Como é que isto funciona? Então, boa tarde a todos. Estão-me a ouvir bem? Então, vamos começar. A mim convidaram para falar sobre realmente a importância do estado físico, químico e biológico do solo na cultura do mirtilo, mas fazer um enfoque especial na vida biológica do solo, nomeadamente naquilo que os biofertilizantes podem ajudar a esta vida biológica no solo. Portanto, e rapidamente, é este o tema da minha apresentação. Vamos ver, gostava de começar com esta publicação do Sr. Bill Gates em 2014, que nesta altura era o homem mais rico do mundo e é também um dos maiores agricultores do mundo. Ou seja, é dos maiores detentores de terra arável no planeta Terra. Fica atrás do Vaticano, da Rainha de Inglaterra, que agora entretanto falecida, e ele vem, naquela altura, vinha em quarto ou em quinto. E a publicação que ele faz tem a ver com o facto de dizer que o problema da fome no planeta, que nos tempos futuros vai ser uma coisa cada vez mais real, talvez possa ser resolvido com um fungo. E isto tinha a ver com um artigo que tinha saído também nessa altura na revista Nature, onde se fala de que o crescimento da população exponencial e também as alterações climáticas que se fazem sentir vão criar um problema de escassez de alimentos. E onde este grupo de cientistas achava que a seleção de novas cultivares mais produtivas, ou até mesmo o melhoramento em termos genéticos, os GMOs, que na Europa são proibidos, não iriam conseguir fazer face a este problema. E talvez a solução passasse por entender melhor as relações que as plantas têm com os micro-organismos no solo e ir por aí, estudando estas relações e, inclusive, selecionando e desenvolvendo, neste caso, fungos mais potentes dos que já existem para aumentar as produções. Mas lendo o artigo um bocadinho com mais atenção, realmente o que fala esse artigo é da importância que a vida microbiana do solo tem para o bom estado sanitário e também produtivo de todas as plantas. Vamos lá ver, em termos de fisiologia, todas as plantas privilegiam primeiro os frutos, depois as folhas e, por último, as raízes. O que parece um contrassenso, porque as raízes são a boca das plantas. O que é que acontece? A planta absorve a água e os nutrientes através de uma estrutura da raiz muito sensível, chamada os pelos radiculares. Os pelos radiculares são muito sensíveis e têm uma vida muito curta. 3, 4 dias no caso dos hortícolas, talvez 12, 14, 15 dias no caso de uma pereira e de uma macieira. Quando falamos de mirtilo, a coisa complica-se muito porque os pelos radiculares são praticamente inexistentes. Mas lá está, a natureza fez isto porque também permitiu que as plantas criassem parcerias com os micro-organismos do solo. Portanto, estas parcerias, chamemos-lhe de mutualismo, simbiose, talvez a mais conhecida seja a micorriza. É talvez a simbiose mais antiga do planeta Terra. Portanto, onde a planta se associa a um fungo e o fungo substitui a raiz no que diz respeito a absorver água e nutrientes. Não só isto, mas também isto, e isto é o mais importante. Por outro lado, também a planta e o sistema radicular da planta tem à sua volta uma quantidade muito grande de micro-organismos. Hoje em dia, quando se fala do sistema radicular, fala-se também na rizosfera, que são 1, 2 milímetros à volta das raízes, e onde se percebe que a concentração de micro-organismos à volta destas raízes, nestes primeiros 1, 2 milímetros, chega a ser 15 a 20 vezes maior do que no resto do solo. E isto porquê? Porque hoje em dia também se sabe que as plantas, 30, 40, 50% do que produzem, em termos de açúcares, aminoácidos, vitaminas, não usam para elas próprias, chudam, mandam fora pelas raízes, precisamente para quê? Para alimentarem esta comunidade microbiana, ou microbioma, se quiserem. Como também não há almoços grátis.
Os micro-organismos à volta do sistema radicular pagam a fatura como? Primeira coisa é porque normalmente têm a capacidade de aumentar a disponibilidade de muitos nutrientes no solo. E isto é uma dimensão muito importante. Também por isso, na União Europeia, os produtos que os agricultores podem utilizar, constituídos por micro-organismos vivos, têm normalmente o nome de biofertilizantes, porque aumentam a disponibilidade dos nutrientes. Mas isto é apenas uma dimensão. Os micro-organismos não fazem só isso. Também fazem uma coisa muito importante, que é o quê? Que é, primeiro, protegerem a planta. Por exemplo, só 2% dos fungos que existem no solo, à partida, serão patogénicos. Todos os outros fungos são benéficos. Há uma quantidade imensa de bactérias que não só disponibilizam nutrientes, mas têm esta capacidade de defender a planta, como produzindo substâncias antibióticas ou antimicrobianas que realmente têm um efeito depressor nos patogénicos. Os fungos é a mesma coisa. Aliás, hoje em dia, fungos como a tricoderma são muito utilizados precisamente para esta proteção do sistema radicular. Há ainda uma terceira dimensão dos micro-organismos, que é o quê? Muitos deles, porque precisam de uma planta ativa a produzir fotossimilados e a estudar, desenvolveram a capacidade de estimular a planta, como produzindo fito-hormonas, produzindo metabolitos que estimulam o crescimento e o desenvolvimento e que fazem com que a planta, mesmo em situações de stress, não pare de produzir açúcares e não pare de estudar. Ora, isto é bom para a vida microbiana, mas também é bom para o agricultor, porque a planta não parando continua a produzir mais. Lá está. Uma coisa é aquilo que a natureza pensou e desenhou, outra coisa é aquilo que o agricultor e a agricultura intensiva faz. E, infelizmente, a agricultura intensiva não ajuda nada a criar um microbioma estável e forte. Deprime-o. De uma forma prática, num solo dito saudável, em equilíbrio, por hectare, nos primeiros 30 a 40 centímetros, deveria haver 15 a 20 toneladas de micróbios, de vida microbiana. A verdade é que hoje em dia, por ser fácil e mais barato, faz análise e vimos que estamos muito longe desses valores. O que acontece também, nos últimos anos, talvez para mim o principal problema da agricultura chama-se mudanças climáticas. As alterações do clima, já não nos podemos fiar no clima. Isto ainda traz também mais problemas para a planta e para a sua relação que esta planta vai ter no solo com os próprios micro-organismos. Mas lá está, talvez os micro-organismos sejam os mais eficazes em ajudar ou preparar a planta para ser resiliente a estas alterações climáticas. Estas temperaturas extremas fora de tempo, à falta de água, à pouca qualidade de água e outros. Vamos ver, no caso particular do mirtilo, talvez esta parceria com micro-organismos ou com vida microbiana mais importante seja realmente as micorrizas. E no caso dos mirtilos em particulares, a micorriza, ou o fungo micorriza que eles privilegiam, é um fungo um bocadinho diferente daquilo que normalmente acontece nas outras plantas. Tem a ver com o facto do mirtilo ser uma ericácea e preferir fazer micorrizas com fungos chamados, que depois permite chegar a aquilo que se chama mérica ou micorriza. Vamos ver, na prática, o que é que acontece? A planta vai se associar a um fungo que faz uma hifa que infecta a raiz, está dentro da planta, e faz hifas não muito compridas, pequeninas, mas muitas, de maneira a permitir o quê? Uma maior absorção, ou uma melhor absorção de azoto e de fósforo. Isto também porquê? Porque são fungos que normalmente estão preparados ou funcionam bem em solos onde as lixiviações são muito abundantes. São normalmente os solos ideais para a cultura de mirtilo, solos bem drenados que levam. Este ensaio é só para vos dar um exemplo de como isto pode ser interessante. Ou seja, aqui o que se fez foi, em plantas de mirtilo com 2 anos, inoculá-las com um fungo micorrízico e compará-las com o comportamento de plantas que já têm 5 anos e que, à partida, durante estes 5 anos, já micorrizaram naturalmente no solo. Porque a micorrização é uma coisa que acontece naturalmente. Com maior taxa de micorrização ou menor, acontece sempre. E o que se viu foi que nas plantas com 2 anos micorrizadas, a taxa de micorrização aumentou substancialmente. Acabou por ser mais do dobro, quando se foi medir, do que as plantas que já tinham 5 anos no solo. Isto nos quer dizer é o seguinte, é sempre interessante, do ponto de vista do agricultor, se pudesse estimular a micorrização, mesmo em plantas com alguns anos já.
Também o que se viu, e mais uma vez, não indo ao óbvio, que é o aumento de disponibilidade de nutrientes, mas também mais do que isso. E aqui um dos parâmetros interessantes que foi analisado foi o quê? Em termos de floração, em termos de inflorescências, ou em termos de número de flores, o número aumentou substancialmente na maioria das variedades estudadas. Isto em plantas com 2 anos, quando comparados com plantas já maiores, com 5 anos. Também se viu neste estudo foi que não foi haver só mais flores. As flores eram também maiores, tinham mais qualidade, tinham mais pólen. Por isso, ou também porque se pensa hoje em dia que as micorrizas podem influenciar a produção de determinados compostos voláteis que também atraem os polinizadores, neste estudo verificou-se que lá está, as plantas micorrizadas atraíam muito mais os polinizadores. Portanto, mais flores, mais polinizadores, melhores vingamentos, melhor fruta. Fruta mais pesada. Ora bem, as ericomicorrizas são realmente muito importantes para o mirtilo, para uma planta como o mirtilo, mas o mirtilo também tem a capacidade de fazer outro tipo de associações, nomeadamente ao nível das endomicorrizas, que foi as que eu referi há bocado como as mais comuns. As endomicorrizas funcionam na prática também como uma ericomicorriza, ou seja, a planta também é infectada, o fungo entra dentro da célula da planta, cria um arbúsculo, e o que acaba de fazer é, este fungo vai explorar o solo de uma forma muito melhor do que uma raiz faria. Ou seja, em vez de durar 4 ou 5 dias, este fungo pode durar 6 ou 9 meses. Não tem problemas com a compactação, não tem problemas com seca, não tem problemas com salinidade. As endomicorrizas têm esta particularidade que lá está, criam micelos muito profundos, muito profícuos, enormes. Exploram muito melhor o solo do que, por exemplo, uma ericomicorriza. Portanto, este estudo o que mostra foi plantas de vaccínio infectadas ou inoculadas com várias espécies do género Glomus. O género Glomus é dos fungos micorrízicos mais úteis para a agricultura, são os mais comuns nos nossos solos e também são aqueles mais fáceis de isolar e de propagar e depois também de transformar em ferramentas para o agricultor. Portanto, vários fungos micorrízicos e também se testou fungos saprófitas, ou seja, fungos que realmente não estão ligados à planta, mas o que fazem é, à volta do sistema radicular, isso aproveitando da matéria orgânica produzida quer pelas raízes mortas, quer por outros restos orgânicos, e que ajudam a que o microbioma tenha uma vida própria e também são responsáveis por libertar, lá está, porque degradam a matéria orgânica, por libertar mais nutrientes. Talvez o mais conhecido para vocês seja mesmo as tricodermas e a Tricoderma asianum, que é muito conhecida pelas suas capacidades de biocontrolo. O que este estudo mostrou foi que, realmente, a nível da parte radicular, os maiores ganhos de massa radicular foram com glomos isolados. E o mesmo também aconteceu com as tricodermas. Isoladamente conseguiu-se mais peso radicular, mais massa radicular. Mas, por exemplo, quando se olha para a parte aérea, lá está, os vários glomos deram aumentos de massa vegetativa brutais comparados com o controlo. As tricodermas também, mas, por exemplo, neste caso particular, a junção dos dois fungos foi a que apresentou melhores resultados. Tudo isto da vida microbiana do solo, e quando nós queremos melhorar essa vida microbiana do solo, temos de ter em conta o seguinte: gerir o balanço úmico do solo, gerir os níveis de matéria orgânica no solo. É normal, nos primeiros anos, nós fazermos reduções de adubos convencionais de 30%, 40%, 50% e obtemos os mesmos resultados. Porque nos primeiros anos temos muita coisa para desbloquear. Passando estes anos iniciais, nós temos de trabalhar muito com os níveis de matéria orgânica do solo. No caso particular do mirtilo, ainda mais, porque lá está, uma das vantagens que as ericomicorrizas têm é terem a capacidade de absorver não só o azoto do nível azoto mineral, a tal forma amoniacal, mas também terem a capacidade de absorver azoto orgânico. Isso é muito importante. Este estudo é interessante porque fez a comparação de 2 tipos de fertilização, a dita convencional, mineral, com sulfato de amónio, e uma fertilização orgânica, onde se usou uma mistura de composto, extrato de sangue bovino e também um extrato vegetal. Ou seja, em ambas as modalidades, o que se fez foi aplicar 60 kg de azoto por hectare na campanha. E o que é que se viu? O que se viu foi que, em termos de desenvolvimento das plantas, foi tudo muito idêntico. Mas quando se analisou o solo, nós percebemos foi que a atividade microbiana das plantas tratadas com
o fertilizante orgânico era muito maior do que na parte mineral. Também a taxa de micorrização era muito maior. Outros dos aspectos estudados foi, em termos de fusário, em termos de infecção do patogénio, como é que as plantas responderam. E aí sim viu-se diferenças brutais entre as plantas fertilizadas com fertilizante mineral para as plantas fertilizadas com o fertilizante orgânico. E isto tem muito a ver com o quê? Tem a ver com o facto desta matéria orgânica ser também um inoculador, mas ser uma fonte de alimento para toda esta vida microbiana benéfica que tem um efeito de controlo sobre patogénios como o fusário. Muito rapidamente falar de alguns ensaios, agora já em Portugal e que eu, mais diretamente ou indiretamente, tenho acompanhado ao longo destes anos. Um deles foi usando um consórcio microbiano de 3 bactérias, um bacillus e 2 pseudomonas, a 6 litros por hectare na cultura de tomate em estufa, reduzindo 30% da adubação convencional, conseguimos um aumento de produção de 15%. Lá está, é um ensaio, é um ano. Em termos de estado fisiológico e fenológico, os parâmetros foram sempre melhores, quanto a parâmetros de resistência ao stress. O mais interessante aqui é o que é que estes 6 litros por hectare fizeram na comunidade microbiana do solo. Vimos que a massa microbiana aumentou brutalmente nas plantas tratadas, a coluna verde, não só as bactérias, era um consórcio bacteriano, mas também a parte dos fungos. Por uma questão de escala não se nota bem, mas neste slide a seguir nós podemos ver, por exemplo, a nível da micorrização no tomate, o consórcio de bactérias fez com que as plantas tratadas tivessem uma diferença muito, muito significativa em relação ao controle. Lá está, as bactérias da rizosfera normalmente influenciam positivamente a taxa de micorrização. E o mesmo acontece ao contrário. Uma boa taxa de micorrização estimula muito a vida microbiana, nomeadamente o número de bactérias à volta da raiz. O mesmo consórcio bacteriano, agora aplicado em vinha, uma vinha recém-instalada, fomos analisar através de uma empresa que tem uns marcadores específicos, aquilo que aconteceu no solo a seguir, por termos feito a aplicação deste consórcio microbiano. Em relação ao controle, vejam a diferença que houve no número e na quantidade de fitohormonas no solo. As bactérias são conhecidas normalmente pela sua capacidade de produzir ácido indolacético, auxinas, que estimula o sistema radicular. Nós vimos foi que não só as auxinas aumentaram mais de 50%, mas também as citoquininas e, surpreendentemente, as giberelinas, a um nível muito, muito interessante. Isto lá está, não é só ajudar a planta a ultrapassar stresses, é também a planta a ter melhores flores, melhor pólen e melhores vingamentos. Em relação aos stresses, resistência aos metais pesados, tolerância ao sal, sacárides, tudo isto aumentou. Mais uma vez, o mais interessante é esta, a ACC-diaminase. É uma enzima que inibe a ACC-aminase, ou seja, inibe a produção de etileno por parte da planta. Isto garante-nos o quê? Quando há stress e a planta sente o stress, a tendência natural de baixar a produção destas fitohormonas boas ou positivas, como as citoquininas, as auxinas, e que passar a produzir etileno e travar os crescimentos, amarecer folhas, vê-se travada pelo fato de termos uma comunidade microbiana mais forte. Resistências a doenças, ou pelo menos à redução do inóculo no solo. Doenças importantes na vinha, claudiosporo, doença de Petri, aspergillus, botritis. Todas elas o inóculo no solo baixou em relação ao controle, devido à presença destas bactérias e à influência que essas bactérias tiveram nos outros micro-organismos do solo. Fixação de carbono, degradação de matéria orgânica. Mais uma vez, a degradação de matéria orgânica aumentou. Portanto, isto também é importante, é bom, porque são mais nutrientes disponíveis para a planta e para os micro-organismos, mas temos de ter cuidado porque temos que repor esta matéria orgânica. E eu tinha mais uma, mas fico por aqui, é isso? Então vá. Muito obrigado pela atenção. Ora, muito interessante. Eu peço desculpa por ter cortado aqui um pouquinho a sua bela exposição. E agora, então, passamos a Miguel Rodrigues, da Exlora, que nos vai falar sobre técnicas de monitorização da produção, da promoção da alimentação inteligente, da nutrição inteligente, e, portanto, vamos perceber, digo eu, de que forma é que a monitorização nos ajuda
a ser mais inteligentes nesta nutrição. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Desafiaram-me, de facto, para falar sobre este tema. Na verdade, acho que herdei o tema de alguém que não pôde vir. Não sei se isso interessa. Por acaso foi uma coincidência boa, porque nós na Explora, de facto, é um dos temas que nós trabalhamos com muito empenho, é a questão nutricional. Além de trabalharmos na questão das doenças, das pragas, a parte hídrica e tudo mais. Vou tendo aqui algumas notas, por isso se me virem a olhar para baixo, é natural. Eu costumo sempre por mostrar assim os 3 principais tópicos que nós trabalhamos na Explora, ou as principais fontes de informação que nós tentamos ir buscar, de onde nós tentamos ir buscar dados, não é? Que é esta parte de tudo o que é as condições edafoclimáticas, portanto, tudo o ambiente da nossa planta vive, tudo o que está à volta, por baixo, por cima, etc. E que pronto, inclui coisas como as infestantes, como o próprio solo, se bem que as infestantes podem estar dentro do solo, não é? Mas passa por aí as intervenções culturais que nós fazemos, que é uma fonte muito importante de informação. Sempre que nós interferirmos no ambiente, é importante que isso fique registado, porque isso vai influenciar a produtividade e a evolução da nossa planta. E, por último, mas não menos importante, e a meu ver até mais importante, e é onde é mais difícil recolher informação, é nas próprias plantas, portanto, o estado sanitário das plantas, e depois podermos fazer correspondência do que é que aconteceu, de como é que estavam as condições edafoclimáticas e quais foram as intervenções que fizemos, e então qual é que foi, tendo em conta isso, qual é que foi o resultado que a nossa planta deu, e é assim que podemos evoluir e crescer e perceber como é que a planta vai reagindo. Nós, para fazer esta recolha de informação, e eu também não quero estar a repetir aquilo que já foi falado de manhã também, mas trabalhamos com estações meteorológicas, desenvolvemos a nossa própria estação meteorológica, que é o Sense que tem aqui apresentado, que no fundo permite-nos adaptar um bocadinho à realidade de cada produtor. Nós trabalhamos um bocadinho mais com a vinha, mas a nível de estações meteorológicas podemos trabalhar com qualquer produtor, e é importante para nós ter essa flexibilidade e adaptar àquilo que é a informação mais importante, a informação climática mais importante para cada produtor, para cada cultura. A par da estação meteorológica e basicamente para onde toda a informação vai e onde toda a informação é tratada é na nossa plataforma, na plataforma Explora, onde o próprio utilizador também pode fazer a gestão das suas parcelas, fazer a gestão das suas vinhas, ou dos seus pomares, ou o que for, e inclusive incluir toda esta informação sobre tudo o que faz na própria cultura. O terceiro equipamento, e que se calhar é o equipamento mais importante para falar aqui, tendo em conta o tema desta apresentação, é o BACO, que é um equipamento multiespectral. Já falámos um bocadinho hoje sobre a tecnologia multiespectral, e este equipamento, no fundo, o que permite é identificar carências de nutrientes, que no caso é o que faz mais sentido falarmos, mas coisas como sintomas de pragas e doenças, ou de stress hídrico, portanto, todos os sintomas que a planta possa apresentar nas folhas, é aqui que nós, com o BACO, conseguimos identificar esses problemas. Só assim muito rápido, apesar de já terem falado de manhã de tecnologia multiespectral, para quem não está 100% a par do que é isto, é uma tecnologia que nos permite, através de imagens, de comprimentos de onda específicos, permite-nos, além de nos permitir trabalhar em comprimentos de onda fora da gama do visível, portanto, fora daquilo que o olho humano consegue ver, como os infravermelhos, os ultravioletas, por aí. Além disso, permite-nos separar comprimentos de onda específicos. E é aí que está, de facto, a magia, porque se conseguirmos separar ou retirar tudo o que é, no caso de uma folha, se conseguirmos retirar tudo o que é verde, vamos ter muitos sintomas ali a aparecer, muitas coisas importantes que vêm das outras cores, dos outros comprimentos de onda, para ser mais correto. E é aqui que a tecnologia, é uma tecnologia semelhante, como falaram de manhã o colega da HP Drones, é uma tecnologia que é semelhante aos drones, ou pode ser adaptada aos drones e aos satélites. No caso, o que nós fazemos aqui é aumentar de uma forma muito significativa a resolução e a qualidade de imagem. Portanto, um satélite que está a alguns quilómetros de distância
tem uma resolução espacial muito reduzida, não é? Nós, num pixel da imagem que o satélite tira, podemos ter, se calhar, diria, dezenas de plantas, por isso é uma resolução muito baixa. Os drones já conseguem fazer um bocadinho melhor, mas ainda assim numa imagem de drones temos várias plantas representadas. Nós no BAC o que fazemos é que uma aquisição é feita numa folha específica e é esse o resultado que nós obtemos. Isto permite-nos detectar coisas muito mais profundas, ou seja, não só identificar que há um problema, mas identificar qual é que é o problema que está realmente ali a aparecer. O resultado na prática, o resultado transformado em resultado visível, o que nós vemos é isto, é numa folha que aparentemente é saudável, o olho nu é saudável, com as imagens do BAC, com os comprimentos de onda separados, podemos ver os sintomas muito mais destacados, e esta é sim a primeira fase da avaliação. Claro que isto, e como qualquer avaliação visual, tem aqui muita influência do próprio utilizador que está a fazer a avaliação, e é aqui que nós introduzimos a primeira fase da inteligência artificial e dos algoritmos, que nos permite não só mostrar imagens, mas mostrar resultados concretos, portanto, mostrar efetivamente qual é que é a doença ou qual é que é a carência nutricional que está a afetar a nossa planta naquele momento. Acho que neste slide é isso. Para terem assim uma percepção prática de como é que a coisa funciona, o equipamento do BAC é um equipamento portátil, portanto, também para quem tem depois várias parcelas separadas, é um equipamento que levamos connosco no dia-a-dia, é um equipamento de trabalho, e permite-nos, lá está no caso nesta imagem na vinha, fazer aquisições diretamente na cultura, sem ser de uma forma invasiva ou destrutiva para a própria planta. Isto em algumas culturas, e especialmente nas fases iniciais de desenvolvimento, é muito importante para não estarmos a destruir a planta. Outra vantagem muito importante em relação aos drones ou aos satélites, eu não quero estar aqui a criar uma guerra com os drones e com os satélites, por amor de Deus, mas cada um tem a sua importância e os seus resultados que consegue dar, mas uma vantagem muito grande é que nós aqui conseguimos, como fazemos a análise dentro do próprio equipamento, portanto é uma análise numa câmara escura, enquanto os drones fazem a céu aberto, não é? Os satélites estão a céu aberto. No caso do BAC, qualquer aquisição feita, seja num dia de sol, num dia nublado, à noite até, ou independentemente da região do mundo onde estejamos, o resultado vai ser sempre o mesmo, porque a luz que temos dentro do equipamento é sempre a mesma, é standard, por isso nós no caso do satélite, se estiver nublado, já não temos resultados do satélite, ou num drone, se tiver um dia nublado ou um dia de sol, os resultados vão ser um bocadinho diferentes. Tudo bem que depois há questões de calibração que podem ser adaptadas, mas neste caso é muito mais straightforward, não é? É muito mais correto. Assim, uma ideia geral de comparação, no caso com imagens de satélites do Sentinel-2, o que acontece é que isto, em dois clientes com quem trabalhamos, na Quinta de Balmeão e no Casal Ventosela, o que acontece é que nós nas imagens de satélite realmente conseguimos perceber ali umas zonas mais amareladas ou avermelhadas, que de facto são índices vegetativos mais baixos, não é? E depois percebemos zonas mais verdes, que são zonas onde a vegetação está mais vigorosa, mas não fazemos a mínima ideia qual é que é o problema que está ali a acontecer, não é? Não sabemos se é um problema nutricional, ou se é um problema hídrico, se é uma falha no sistema de rega, se é, enfim, uma praga, uma doença, pode ser mil e uma coisas. No caso, com o BAC e com a tecnologia multiespectral levada à folha, à planta, conseguimos retirar exatamente qual é que é o problema que está a atuar dentro daquela ou naquela planta. No caso, a imagem que nos aparece é esta imagem da vossa direita, que em cada ponto é apresentada uma aquisição. O equipamento tem GPS embutido, por isso todas as aquisições, todas as análises que são feitas são acompanhadas pela coordenada GPS dessa aquisição,
e nós depois sabemos exatamente em que planta é que aquela aquisição foi feita, basicamente, e conseguimos atuar dessa forma. Depois, a fase seguinte de implementação da inteligência artificial passa muito pela parte de conseguirmos, de facto, ter imagens mais interessantes a nível de mapeamento, não é? Como conseguimos perceber quais são as zonas, e aqui, tendo em conta o título desta apresentação, o que nos interessa aqui é a nível nutricional, perceber quais são as necessidades da nossa cultura. E numa parcela, independentemente da dimensão da parcela, conseguimos ter noção quais são as zonas que têm mais necessidade de algum nutriente, quais são as zonas que, estão a dar sinal, quais são as zonas que precisam de mais cuidado nutricional, quais são as zonas que precisam de menos, e atuar dessa forma, atuar de forma a garantir uma... No fundo, no título era fazer uma nutrição mais inteligente. Aqui o inteligente passa por ser mais eficaz e mais económico, no final de contas, também é o que nos interessa. E eu, então, passo, se calhar, para o último slide, ainda tenho um minuto, ok, então... Mas o que eu queria, de facto, para finalizar um bocadinho, era deixar... Foram certamente percebendo ao longo da apresentação, nós trabalhámos um bocadinho mais com a vinha, especialmente na parte da imagem multiespectral, e começámos a trabalhar um bocadinho com o olival, e estamos, já no início do ano, começámos a trabalhar com o olival, e estamos a adaptar a tecnologia, agora, no final deste mês, começamos a adaptar no milho, portanto, é uma cultura de interesse também para nós. E o que eu deixava aqui era um desafio, de facto, aos produtores, porque, de facto, esta tecnologia pode nos ajudar não só na parte nutricional, mas na parte sanitária completa e na parte hídrica da planta. E eu falei um bocadinho na parte de receber dados, de identificar dados e tratá-los. Depois, claro que há a parte seguinte, que é o que é que fazemos com esses dados. E, por acaso, temos aqui o professor Luís Alcino, que tem muita experiência e muitos testes feitos nessa área, portanto ele pode explicar melhor do que eu essa questão das aplicações de taxas variáveis e tudo mais, portanto, é mais da área dele, mas no fundo deixo-vos aqui o desafio, porque nós, de facto, sempre que entramos numa nova cultura e para trabalharmos com o mirtilo, precisamos de facto da ajuda dos produtores para fazer o registro, especialmente na parte da inteligência artificial, para ter o registro das doenças e das carências e tudo mais. Por isso, deixo-vos o desafio também para trazermos esta tecnologia para o mirtilo. Muito obrigado. Muito obrigada pela prestação. E, de seguida, apresentava Sílvia Bem-Crença, da Associação Nacional de Produtores e Comerciantes de Sementes, que nos vai falar da importância da renovação da cobertura de solo nas nossas culturas. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer em nome da ANSEM o convite para estar aqui presente e para falar de mais uma técnica ou de uma prática que, como todas as outras práticas que estão ao dispor dos agricultores, se forem utilizadas corretamente, nas condições devidas, com certeza trarão benefícios para as nossas culturas. A ideia de utilizar o revestimento das entrelinhas já é muito antiga, aliás, já os romanos faziam esta prática. Inicialmente começaram por pensar que seria uma boa forma de proteger o solo contra a erosão, e ainda hoje é uma das principais funções destas coberturas, porque, enfim, e isto continua na ordem do dia, falamos muito em alterações climáticas. Vai ser cada vez mais frequente termos períodos de chuva muito intensa, muito concentrada no tempo, portanto, e é uma realidade a questão da erosão. Também em zonas com mais declive, também é uma solução que pode ser interessante. Entretanto, também começou-se a ver que realmente quando optamos por revestimentos vegetais, portanto com plantas, que não só podíamos cumprir esta função de proteger o solo, mas também
poderíamos melhorar o solo, não só em termos de fertilidade, mas também em termos de estrutura. Portanto, as raízes das plantas que fazem parte deste coberto vegetal, portanto, vão ajudar a aumentar a capacidade de infiltração da água no solo, o que é bastante importante, aumentando assim a capacidade de drenagem, e também ajuda bastante quanto à transitabilidade de máquinas nas entrelinhas. Sem dúvida também que outra mais-valia nesta cobertura de solo será um melhor controle das infestantes. Portanto, essa também é uma vantagem em termos uma cobertura de solo. Estas coberturas ou revestimentos ou enrelvamentos podem ser naturais, espontâneas, se utilizarmos as plantas, as espécies que já existem naturalmente nas entrelinhas. Do ponto de vista económico, pode ser uma boa opção porque vamos reduzir os custos de implantação, porque não vamos semear, e pode ser uma opção se nós lá tivermos as espécies que efetivamente nos interessam e acima de tudo, que tenhamos diversidade. Quanto mais espécies lá estivermos, melhor vão-se cumprir estes benefícios. Portanto, em contraponto, temos os revestimentos semeados. E estes, sim, têm a grande vantagem, relativamente aos naturais, de podermos escolher as espécies que vão fazer parte deste coberto vegetal. Atualmente, as empresas que trabalham nesta área, pelo menos as associadas da ANSEM, praticamente todas elas trabalham neste setor e trabalham com misturas de sementes. Portanto, porque, como eu já disse, a diversidade é importante, e porque queremos cumprir com várias funções. Esta escolha de sementes ou de espécies é feita tendo em conta, em primeiro lugar, o objetivo da proteção, o objetivo do revestimento, aliás. Para que é que queremos proteger o solo, queremos atrair insetos auxiliares, queremos atrair polinizadores, queremos fertilizar o solo. Portanto, em função do objetivo desta cobertura, vamos escolher as espécies para integrar estas misturas. Além disso, também é importante sabermos as condições que temos. As condições de solo, principalmente, se é um solo mais leve, mais arenoso, uma estrutura mais pesada. Até a própria condução da cultura também é importante. Portanto, se estamos a usar telas de sombreamento, por exemplo, interessa-nos ter espécies que sejam relativamente tolerantes à sombra, ou então dimensionar estes revestimentos em função da largura da entrelinha. Mas, acima de tudo, na escolha destas espécies que vão integrar estes revestimentos, é muito importante as exigências da cultura, neste caso do mirtilo. Portanto, quando é que ele precisa de água, quando é que a cultura vai estar que poderá atingir o stress hídrico, esse aspecto é fundamental. Normalmente, trabalhamos com dois grandes tipos de plantas, portanto, a nível gramíneas e leguminosas. E estas misturas normalmente são compostas por espécies destas duas secções. Temos, por um lado, as leguminosas, que têm fundamentalmente uma função de fertilizar, uma mosca não me deixa, fertilizar o solo, portanto vai captar o azoto atmosférico, tem a capacidade de captar azoto e transformá-lo em azoto que vai ser utilizado pelas plantas. E as gramíneas, que também têm uma importância, principalmente a nível da estrutura do solo, porque são plantas com raízes profundas e vão ajudar a arejar o solo, mas também porque têm a capacidade de rapidamente fazer um coberto vegetal, e é isso também que nos interessa. Portanto, em resumo, o que se pretende com estas misturas serem semeadas logo no início do outono, logo às primeiras chuvas, de preferência quando a nossa cultura já está a entrar num repouso vegetativo, para que não haja qualquer perturbação no seu desenvolvimento. Pretendemos ter espécies que, como as gramíneas, já disse, que rapidamente germinem e que façam logo uma cobertura do solo, porque nós vamos querer a proteção do solo precisamente durante o inverno ou durante a altura das chuvas. Aí é que é importante nós termos
o solo protegido. Vamos precisar também de espécies que tenham ciclos vegetativos mais curtos ou que pelo menos que sejam distintos da nossa cultura principal. Portanto, para quê? Para não entrar em competição. Este aqui é um aspecto absolutamente fundamental. Eu comecei por falar das vantagens ou dos benefícios das coberturas, mas ressalvo que efetivamente tem que haver uma boa gestão do coberto para evitar que em algum momento haja competição entre as plantas que fazem parte do revestimento e da nossa cultura principal. Como é que isso se consegue? Normalmente procedemos a um corte, pelo menos a um corte, 2, de preferência o primeiro corte antes de entrarmos na época onde vamos ter mais exigência de água por parte da cultura, do mirtilo, mas também se consegue, em alguns casos pode-se fazer até este revestimento de forma alternada, portanto alternando as entrelinhas ou estreitando a largura da cobertura, mas é fundamental também a aposta em espécies que precisamente vão entrar em floração antes de chegarmos a este período crítico do mirtilo. Ou seja, se vamos depois ter que fazer um corte no revestimento, é bom que as plantas que fazem parte deste revestimento, que entrem em floração antes, que sejam capazes de produzir semente, principalmente aquelas que forem anuais, para garantirmos que vamos ter suficiente semente no solo para garantir uma ressementeira, portanto, uma autossementeira no ano seguinte e assim dar continuidade ao revestimento. Estes são apenas alguns exemplos das espécies utilizadas. Portanto, como eu já disse, nós estamos aqui a falar em revestimentos permanentes. Portanto, porque em algumas situações recomenda-se fazer um revestimento anual, principalmente em zonas onde nós vamos ter um grande risco de termos falta de água e das plantas entrarem em stress. Portanto, mas normalmente, e até em termos mais práticos e em termos de custos, portanto, optamos por uma cobertura permanente. Que poderá durar, se bem cuidada ou se bem mantida, durar 5, 6, 7 anos, também de acordo com as espécies que lá estiverem. Portanto, e estas são apenas alguns exemplos das espécies que nós utilizamos nas misturas. Portanto, as festucas, por exemplo, adaptam-se muito bem à falta de água, são todo terreno, o que é bom. Adaptam-se também a diversos pHs. O azevém perene tem a particularidade de rapidamente cobrir o solo, portanto, fazer logo o tapete na altura das chuvas, portanto, o que é bom. E depois, a nível das leguminosas, temos a capacidade de aumentar a fertilidade do solo. Portanto, existem também outras espécies, digamos que pensadas também para as outras situações, nomeadamente os revestimentos biodiversos, que aliás acho que é a palavra de ordem é a biodiversidade. Portanto, quanto mais espécies tivermos, melhor vai ser depois aqui os efeitos benéficos destas coberturas. Existem revestimentos pensados para atrair insetos polinizadores, por exemplo, as abelhas, os bombos. São geridos de outra forma, porque normalmente até são semeados nas bordaduras dos campos, nos taludes. Portanto, porque se pretende aqui é que os polinizadores tenham ali uma fonte de alimento e de refúgio, e por isso também entramos aqui com plantas herbáceas e muitas vezes também com aromáticas, para termos aqui uma panóplia de flores de diversas cores, de diversos aromas e de preferência que estejam praticamente em floração durante todo o ano, para assim atraírem os insetos. Quero agradecer. Antes de mais, quero pedir desculpa porque não consegui uma fotografia de qualidade de um pomar de mirtilos com revestimento, mas espero que hoje saia daqui com algumas imagens. Se vocês me quiserem enviar, agradeço. Tá? Muito obrigada.
Muito obrigada. E agora, de seguida, passamos a ouvir Luís Alcino, do Inovtec Agro, que nos vai falar sobre a avaliação de dados para a melhor gestão das operações culturais. Faz favor. Boa tarde a todos. Em nome do Centro Nacional de Competências Inovtec Agro, eu quero agradecer o convite que me foi dirigido pela Vagas Portugal e a todos os organizadores deste evento. E pediram-me, de facto, e assim farei, para tecer alguns comentários sobre aquilo que se pode falar sobre avaliação de dados. E, naturalmente, tentando fazer um exercício ligado à cultura do mirtilo, que, francamente, não sou um especialista, mas tentei fazer algum trabalho de casa que espero que vá ao encontro das vossas expectativas. A apreciação que aqui vos trago prende-se também numa ótica daquilo que tem sido o trabalho do Centro Nacional de Competências, que tem a ver com a gestão das culturas em agricultura de precisão. E, portanto, vou traçar-vos aqui alguns slides, abordando não apenas a questão do solo, também o solo, mas a questão, digamos, da abordagem da cultura nessa ótica. E como sempre, nesta perspectiva, eu... Verde. Estamos aqui com uma dificuldade técnica, supostamente devia... Já passou. Já passou. Gosto sempre de, por uma questão de princípio académico, o que é que estamos a falar. Portanto, quando falamos de agricultura de precisão e o que é que isto pode ter a ver com o tema que nos traz aqui, trago-vos aqui dois contextos, um mais universal, que é a definição em língua portuguesa de Portugal do que significa este conceito, em que alguns de nós trabalhamos, e outro que tem a ver, efetivamente, com um autor que sintetiza, na minha opinião, um documento que encontrei há algum tempo, me parece muito interessante, que diz que é uma forma de utilizar estratégias, não é? Para gerir problemas resultantes da falta da uniformidade das parcelas. E, se possível, utilizar para otimizar, exatamente essa produção e não obrigatoriamente eliminar a variação. Ou seja, na realidade, e passando isto a palavras mais simples, o que nós queremos é perceber se efetivamente há diferenças nas nossas plantações e se existirem estas diferenças, um pouco dependendo do tipo de produtos com que estamos a trabalhar, eventualmente atenuá-las ou utilizar essas diferenças para chegar a produtos diferentes. Ora, aqui a primeira tónica prática que me leva a dizer-vos na questão do mirtilo é que seguramente o mirtilo não é necessariamente, parece-me, uma commodity. Portanto, é um produto que tem inclusivamente destinos diferentes, mercados diferentes, e se calhar aqui faz sentido a ótica da utilização de sistemas de agricultura de precisão, sempre que pensemos neles, na segmentação do produto que podemos obter para diferentes mercados e com diferentes características. E, portanto, não necessariamente a uniformização daquilo que pode ser o encontro de algumas características que eles possam ter. E depois temos aqui um chavão que me parece muito pertinente, que é a questão da sustentabilidade, que hoje muito se fala. E, de facto, também aqui o mirtilo encaixa muito bem nesta ótica. Se pensarmos na região territorial onde nos encontramos, se pensarmos no impacto económico que a cultura tem em termos de exportação e se pensarmos, obviamente, naquilo que são hoje as tecnologias e o controle ambiental de gestão de recursos naturais que, efetivamente, podemos ter e que também a cultura, obviamente, nessa perspectiva pode contribuir. De modo que, ao fazer esta apresentação, como vos dizia, vou traçar-vos aqui algumas considerações dos dados na ótica da produção, na ótica também do ponto de vista tecnológico. Já falámos aqui de muitos instrumentos, muitos dos meus colegas das apresentações anteriores falaram-nos em muitos instrumentos, e depois não resisti a trazer-vos aqui um último slide que fala na paisagem, de facto naquilo que também pode ser a conversão dos dados em valor acrescentado numa cultura como a vossa e numa região como esta. Os dados. Os dados, a primeira questão que gostava de vos transmitir do trabalho que fazemos é perceber efetivamente e entender que não são necessariamente informação. E, de facto, a dúvida que nós temos é se queremos dados ou se queremos informação, ou se, de facto, há uma distinção entre um conceito e o outro. E isto porque, na realidade,
muitos dos equipamentos que já hoje aqui foram falados vão-vos enviar dados, vão-vos enviar, porventura, números, como, por exemplo, este que aqui está neste slide, em que 0710 perguntam os senhores, mas o que é isto que aqui está? Isto, efetivamente, é um dado. Teoricamente, é um número, pode aparecer no monitor, num controlador de qualquer um dos instrumentos, de muitos que já hoje aqui foram abordados. De facto, este número só por si não nos dá grande informação. Ele dá-nos quando nós percebemos o que ali está. Se eu, por exemplo, pegar neste 0710, estou a dar aqui um exemplo da conversão daquilo que pode ser um dado se eu disser a informação que é a data do meu aniversário. Ainda assim, a questão dos dados e da informação poderão os senhores agora dizer, mas que raio tenho eu a ver com o aniversário daquele senhor que está ali a falar connosco? Ou seja, a triagem daquilo que pode ser boa informação ou má informação, informação que eu preciso ou informação que eu efetivamente menos vou necessitar. E, de facto, a questão do tratamento dos dados, e se quisermos, de facto, ir à questão do solo, nós podemos, e já vou falar nisso, entre aquilo que são os dados relacionados com uma análise química do solo, com uma análise física do solo, com a análise eventualmente biológica do solo que nós retiramos de um laboratório ou que pedimos a um laboratório, mas o foco, ainda antes, digamos, de pedir essa análise, já tem que passar, se me permitem, por um certo delineamento. No vosso caso não tem que ser um delineamento experimental, mas tem que ser pelo menos o traçar de um determinado objetivo, como está aqui neste slide, com uma determinada técnica que tem que ser pensada e depois, obviamente, com instrumentos fiáveis que vos garantam que esses dados que estão a ser obtidos possam chegar a uma fase de conversão para informação e essa informação vos seja útil. De modo que podíamos aqui buscar diferentes diagramas, há vários modelos, digamos, de experimentação, há vários modelos de delineamento que nós podemos utilizar, mas o foco que eu vos queria efetivamente sensibilizar é que antes da instrumentação, antes mesmo da implementação do processo, eu tenho que ter um objetivo pelo qual eu quero resolver o problema. E esse objetivo tem que ser o vosso foco essencial. E pronto, repescando-me aqui um pouco da página do Ministério da Agricultura sobre a cultura do mirtilo, que os senhores melhor do que eu conhecem, há um conjunto de características várias sobre os quais nós podemos efetivamente traçar um objetivo e podemos implementar técnica e instrumentos para, com essa técnica e instrumentos, retirarmos dados e, como vos tenho estado a dizer, tentá-los tratar e obter a informação que nós precisamos. Temos, obviamente, aqui, no que diz respeito a este painel, pelo menos ali 2 ou 3 aspectos muito pertinentes no que diz respeito ao solo. Um deles tem a ver com as características de drenagem do solo, o outro com o pH e o outro com a disponibilidade da água. E, de facto, da leitura que fiz, um pouco do trabalho de pesquisa sobre a cultura, aquilo que me parece é que estamos a falar de uma cultura que, nomeadamente, tem tendência para solos ligeiramente ácidos ou ácidos, que, nomeadamente, precisa de solos bem drenados, porque, na realidade, não sei se é consumidora de água, como algumas leituras que eu fiz diziam, mas, acima de tudo, ela não resiste nem aos encharcamentos e tem dificuldade com a falta de água, tem picos de fornecimento de água, nomeadamente à frutificação, um pouco à semelhança de outras culturas, e também, obviamente, a questão do controle de pH é muito importante, exatamente pelo controle e produção e parâmetros qualitativos que nós queremos obter para o mirtilo. Obviamente que, dentro só desta área, nós podemos pensar agora numa panóplia de abordagens para obter os dados que precisamos para controlar esta informação e, com base nisto, tomarmos as nossas decisões. Do ponto de vista da agricultura de precisão, muito rapidamente, eu costumo defender um ciclo que tem logo por ponto de partida a análise do solo. E porquê? Já aqui foi dito pelos meus colegas anteriores, o solo é o ponto de partida de instalação da cultura. Neste caso, o mirtilo, como sabeis melhor do que eu, é uma cultura que pode estar a campo, é uma cultura que pode estar protegida, é uma cultura que pode estar a campo, pode estar em extensivo, vamos dizer assim, pode estar em vaso, mas a base, efetivamente, onde ela vai estar, onde ela se vai alimentar, onde vai controlar uma parte da sua temperatura, onde vai requerer os seus nutrientes, é efetivamente o solo. E dentro desta análise, mesmo que a gente a tenha num vaso,
por exemplo, a avaliação de condutividade elétrica da matéria orgânica ou da turfa, eventualmente, que essa planta vá lá ter, ou do solo, ou dos talhões onde ela esteja a ser desenvolvida, é um ponto determinante e de partida para que nós possamos depois, numa fase seguinte, providenciar a correção do solo, se assim for necessário, e mais do que isso, que vos falarei no slide já de seguida, a monitorização ao longo da cultura, de maneira a que aqueles valores, quer de matéria orgânica, quer de pH, não fujam dos parâmetros que são aceitáveis. Porque se essa margem de conforto, efetivamente, falhar, parece-me a mim que, à semelhança de outras culturas, tudo o que venha depois da parte aérea da cultura pode também ter dificuldade a funcionar. Portanto, como vos dizia, do ponto de vista mesmo da ótica da agricultura de precisão, um papel muito importante é o conhecimento da base onde as culturas estão, do solo, e depois também isto, obviamente, cruzado com os modelos meteorológicos. Porque depois também, como sabem, o modelo meteorológico que eu posso ter aqui próximo pode não ser exatamente o local onde eu estou. Portanto, por exemplo, quando nós falamos de estações meteorológicas, eu estou a falar, se calhar, de um aparelho, de um instrumento, que localmente me dá, de forma mais fidedigna, aquilo que está a acontecer na minha plantação e não naquilo que está, eventualmente, a dar na estação meteorológica da minha zona. Este parâmetro, se pensarem nos modelos que depois podemos encontrar para a fitossanidade, vão ver que há uma causa e efeito tremenda naquilo que pode ser os valores que vocês estão a medir e o valor que estão efetivamente a obter para fazerem, por exemplo, determinado tipo de avaliações preventivas. Do ponto de vista do solo ainda, e já hoje tivemos aqui um conjunto de apresentações muito interessantes com notas científicas, elas são feitas em laboratório, mas têm uma base, digamos, e um modelo experimental que normalmente é validado por pares. Tem aqui também algumas justificações, por exemplo, no caso da salinidade do solo, relações com textura, relações com a condução da água, relações com temperatura, com nutrientes, que, como eu vos dizia no slide anterior, podem ajudar logo o ponto de partida a corrigirmos ou até na fase de decidirmos se pomos ou não pomos a cultura, se é a zona mais adequada ou menos adequada para o poder fazer. E como dizia, ao longo da cultura, uma vez ela instalada, podemos ir buscar muita instrumentação para continuar a obter dados, com base no objetivo que tracemos, e aí conseguimos ter informação mais ou menos válida daquilo que efetivamente precisamos para a nossa tomada de decisão. Neste controle, digamos que ao longo, do ciclo, já se foi aqui hoje mencionada as imagens por detecção remota, há várias aplicações. Eu diria que, com mais detalhe, nós temos aparelhos próximos ou voos próximos. Com menos detalhe e situações mais abrangentes, nós podemos trabalhar com uma imagem mais do tipo de satélite, pela facilidade com que eventualmente ela pode ser alcançada, mas depois isto não dispensa mais uma tónica do ponto de vista dos dados, que é a obtenção in situ na cultura de informação. Ou seja, eu posso ter nestas zonas de montanha os meus pomares, e até tenho em zonas diferentes, posso fazer as suas observações de satélite e, atenção, avaliar ao longo do tempo as variações de padrão que essas culturas vão tendo, mas uma coisa é certa, eu preciso cruzar depois essa informação que lá tenho com dados expedidos da cultura para ver a causa e efeito e calibrar, por assim dizer, um modelo a partir do qual, quando eu começo a ver essas imagens, eu consigo perceber efetivamente o que é que pode estar ali a acontecer. In loco, podemos ter, não vos vou aqui falar, mas há uma panóplia de sensores. Sensores que podem controlar a secura da planta, sensores que podem controlar a umidade do solo, sensores que podem controlar o teor, o ponto de orvalho, etc, etc, etc. Volto a sensibilizar-vos para o objetivo que quer tirar e a instrumentação que posso pôr para conseguir alcançar um determinado objetivo. Portanto, a análise dos dados sempre na ótica daquilo que é o que eu pretendo em termos de, no futuro, de tomada de decisão. E temos aqui um exemplo de conjugação, é um entre vários, por exemplo, que no caso de alguns pomares está cada vez mais em voga e que passa também pela utilização de uma videovigilância ativa. Isto já é algo que, por exemplo, nas armadilhas inteligentes também já conhecem, com certeza, e em que nós conseguimos ter a gravação e a evolução dos estados in vivo da planta, com base no qual podemos estabelecer padrões e, acima de tudo, podemos ter históricos para perceber com a data, efetivamente, o que é que está a acontecer para que eu possa interpretar e futuramente poder intervir.
Com esta informação, se eu tracei o objetivo, eu chego ao final da minha campanha e posso conseguir alguma destas coisas que vos dou aqui de exemplo. E mais uma vez, neste caso, com alguns trabalhos científicos que estão identificados, portanto, ou seja, bibliografia que já o testou, já o validou, do ponto de vista da viabilidade de utilização destes dados para esta cultura. Eu posso ter mapas de produtividade, eu posso ter cartografia de qualidade. Comecei por vos dizer que na ótica da georreferenciação e da agricultura de precisão, no Mirtilo, não me parece que queiram uniformizar tudo. Eu posso tirar lotes para utilizar um mirtilo com um determinado grau, ou grado, desculpem, para um determinado tipo de produto, com um determinado tipo de parâmetro qualitativo para outro determinado tipo de produto, e, portanto, a qualidade pode ser aqui um caráter de segmentação do produto e de valor acrescentado. Posso, eventualmente, se tiver um problema de infestação do terreno, criar mapas de infestação e de predominância de algumas dessas infestantes em algumas das zonas. Posso, eventualmente, avaliar aquilo que pode ser a fitossanidade e, nomeadamente, trabalhar mais na ótica do tratamento preventivo do que, nomeadamente, do tratamento curativo. Como vos dizia, não quis deixar de vos deixar este último slide, que extravasa um bocadinho a questão dos dados, mas que eu acho que é fundamental para nós mantermos o nível de qualidade e, acima de tudo, o nível económico das nossas culturas. Esta vossa zona e o tipo de cultura em que ela se insere, como sabem melhor do que eu, ela não é única em Portugal, é feita noutros países, mas a questão de conceitos como é o conceito do terroir, que já há muito tempo é implementado na vinha e que tem vindo a crescer numa série de produtos, é algo que eu penso que também podem juntar na ótica já não dos dados, mas de informação a quem vos visita, do ponto de vista daquilo que é o vosso mirtilo, que é o mirtilo de Severo do Vogo, ou que é desta região e que se distingue de alguma característica em relação ao mirtilo de outras regiões. Com base nesta distinção, não tenho dúvidas nenhumas, pode ser criado valor acrescentado, é mais um dado que nós podemos colocar à embalagem e com o qual nós podemos, efetivamente, ganhar mais mercado, sob pena dele não se tornar indiferenciado relativamente a outros mercados. Muito obrigado pela vossa presença. Ora, muito obrigada pelas vossas participações e abri agora um espaço para que vocês possam colocar qualquer questão a um dos nossos oradores. Pedia, por favor, que indicassem quem quer falar e que depois se identificassem e dissessem a que orador é que pretendem colocar a questão. Visto que foram exposições completamente esclarecedoras, passávamos então ao novo painel.